que causa uma enorme surpresa no país e obviamente, pessoas que surgem como o senhor e o Pablo Marçal. Qual é a sua diferença com o Pablo Marçal? Ao momento político que estamos vivendo no Brasil, ele coloca até acima de figuras notórias, um governador com grande aprovação, que é o Caiado, lá em Goiás, e o outro governador de Minas Gerais também com excelente aprovação, que é, aliás, os dois já tiveram aqui, o Zema e o Caiado, aqui no programa, e o senhor chega aqui sem toda essa tradição política, sem ter exercido posições de peso como governador de Minas e de Goiás, e chega muito bem, numa terceira posição, aí atrás ainda do Lula e do próprio Flávio, do senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo esse momento, essa sua posição agora, a tendência para crescer? Tem como derrubar essa posição do Lula e mesmo do Flávio Bolsonaro? Bom, eu vejo com muita naturalidade. Minha pré-campanha é maior do que a deles e você havia mencionado tradição. Eu tenho bem mais tradição na política que o Zema. Eu montei o MBL em 2014. O Zema concorreu para governador em 2018, não tinha participação política alguma. O Caiado tem uma tradição. Fundaram o Novo mais ou menos na mesma época, né? Pois é. O Caiado, ele concorre para o governo do Estado, ele tem uma experiência no executivo só agora, também a partir de 2018. Ele foi senador. Foi senador, mas no executivo, sim, só agora. Foi agora. E aí, do ponto de vista político, eu não me considero para trás de nenhum deles. Basta ver que eu sou o presidente do meu próprio partido. Eu não preciso pedir a aprovação de ninguém para fazer as declarações que eu faço. Eu sou um líder melhor. O que eu digo com relação apenas a eles, figuras que eu respeito. Eu acho que quem dera a eleição fosse eu, Caiado, Zema discutindo o Brasil. Não é. Seria até uma dádiva. Seria uma dádiva. Eu tenho duas figuras que estão na nossa frente, que é o Flávio e o Lula. E eu tenho liberdade de atacá-los. Plena. E isso me qualifica, portanto, como um líder superior. Porque apenas quem lidera aponta a direção e aponta o caminho. E é isso que o meu grupo político faz. Por isso que eu inspiro mais os jovens e por isso que eu ultrapassei eles. Eu apresento uma tendência de crescimento muito maior. Há pesquisas que captam isso com uma intensidade maior. Por exemplo, a Atlas. A Atlas é a pesquisa que acertou praticamente todas as últimas eleições no mundo. Acertou agora o Equador, tinha acertado o Chile, acertou Bolívia, acertou a Argentina, acertou a eleição na Hungria, que é uma eleição dificílima, um regime meio fechado. E vai acertar a brasileira. E nesse sentido, na Atlas, eu vou buscar já os 10%. O que eu preciso fazer? Eu tinha botado uma meta para mim. Eu preciso ter o partido pronto até o final do ano passado. Consegui. Eu preciso aparecer nas pesquisas. Apareci. Eu preciso ultrapassar os governadores. Ultrapassei. E a última meta era, preciso bater 10% até as vésperas da eleição. Para a data inicial, que é o meio de janeiro. Meio de agosto. Também conseguirei. Com isso nas mãos, eu vou poder fazer a troca do eleitorado que vai fazer o voto útil contra o Lula. Vai falar, poxa, esse rapaz, ele tem potencial de crescimento, ele já passou dos 10% e tem chance de vencer o Lula no segundo turno. O Flávio é certeza de derrota. Então, a votação, os números que o Flávio apresenta hoje são números fictícios. São números de uma pessoa que vai perder de qualquer forma. De nada adianta você investir em uma candidatura ali no primeiro turno se todo mundo sabe que a derrota é certa. Aí vem uma questão, o senhor que já foi bolsonarista, né? Não foi? Não. Eu apoiei no segundo turno de 2018. Tá bom, não foi notoriamente bolsonarista, apoiou o Bolsonaro. Só no segundo turno. Que erros cometeu o ex-presidente Jair Bolsonaro para chegar nesse momento que está sendo até rude com ele, que está com problemas sérios de saúde, né? Sim. E está em prisão domiciliar. Que erros ele cometeu e para deixar esse flanco aberto para a esquerda? Pois bem, são muitos, eu teria que fazer uma lista quase colossal, mas no nome do tempo eu vou ter que... Os principais. Ele no início não tinha um projeto de Brasil. Quando ele assumiu o poder, ele não sabia o que fazer. O problema é como se eu estivesse agora saindo com uma atriz muito famosa de Hollywood quando eu tinha 18 anos, que era um menino muito bobo. Eu ia estar com aquele mulherão comigo e falar, o que eu vou fazer agora? Eu não saberia, porque eu era um menino. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro não estava qualificado para assumir um país como o Brasil. Ele não tinha propostas, ele não tinha projeto, ele não tinha nada. Ele teve que tocar no começo do mandato dele uma reforma da Previdência que ele nem sabia como defender. Então, não ter projeto fez com que ele passasse praticamente metade do mandato empurrando o governo ladeira acima e ainda dando declarações muito ruins. Ele destruiu o principal instrumento que levou ao poder, que foi a Operação Lava Jato. Ao destruir a Operação Lava Jato, ele criou o superpoder do judiciário. Ele entrega isso. E na hora de defender o filho, que é a verdade, uma série de acordos foram feitos com o STF para proteger o Flávio da cadeia por conta do escândalo da rachadinha, ele entregou todo o poder para o STF e devolveu, com a destruição do Lava Jato, o Lula às ruas. E aí o PT voltou ao poder. E aí ele imaginava que o STF ia ter clemência dele. Falar, não, tudo bem, você entregou todas essas coisas, agora vai ficar... Não, o STF não tem clemência. O Alexandre de Moraes foi meu professor na faculdade.
Burro ele não é. E não, ele longe disso. E ele é implacável. O Alexandre de Moraes gosta de guerra. Ele gosta de guerra. É a tendência dele. Ele é um homem belicoso. E se você quiser uma guerra contra ele, você tem que entender que ele vai entregar a guerra de volta a você. Não espere clemência de um homem como Alexandre de Moraes. O Bolsonaro esperou clemência até no julgamento dele. Quando ficou, venha ser meu vice. Não se fala isso. Que bobagem. Aquilo é uma bobagem. Então, ele perdeu. E ele perdeu. E o movimento que ele criou do bolsonarismo está morto. Está morto. E eu falo isso num estado que existe ainda muitas pessoas que são bolsonaristas. Não há mais uma causa. Qual é a causa do bolsonarismo? Não, existe uma legião ainda de bolsonaristas. Sim, mas é como se fosse um exército perdido, sem comando. Porque não há comando, porque não há projeto, não há sonho. Qual é o sonho do Flávio Bolsonaro para o Brasil? Ninguém sabe. Flávio Bolsonaro perguntaram, qual é a sua proposta? Eu não vou falar porque tira voto. O que é isso? Isso é uma insanidade. O que eu proponho para essas pessoas que são bolsonaristas? Olha, eu já liderei vocês. O impeachment da Dilma, quem liderou as ruas fui eu. Quem apoia a Lava Jato foi eu. Quando o Bolsonaro entregou a Lava Jato para o STF, eu critiquei o Bolsonaro e vocês, bolsonaristas, falaram para mim, você é comunista. Pois bem, quem estava certo no final? Era eu. Meu grupo político, a gente estava certo. A gente avisou, o Bolsonaro está vendendo aquilo que o colocou no poder e aquilo que destruiu a esquerda para salvar um filho que é corrupto. E veja só que eu encontro agora nas eleições. O filho corrupto, o filho fraco, o filho que não gosta de trabalhar, o filho que cede para a esquerda o tempo todo. Ele vai perder para o Lula. Eu não perco para o Lula. Com uma breve história, eu encontrei o Lula pela primeira vez na vida no ano de 1989, final do Campeonato Brasileiro de São Paulo e Vasco. O Lula foi lá torcer pro Vasco. Eu sou, infelizmente, de São Paulo, eu só apanho, né? Inclusive do Inter aqui. Bom, aí não concordamos, eu sou santista. Fui lá, o Lula estava torcendo pro Vasco, e meu pai falou assim, olha, Renan, fala pro Lula ali o que o papai gosta de falar dele na TV. Aí eu mandei o Lula para um lugar não muito digno, e eu falei, nossa, fiz algo grande. Quem diria o destino que eu vou reencontrar o Lula nos debates agora? Não vou fazer, não vou ser grosseiro ali, claro, mas eu vou encerrar a carreira do Lula. Esse é o meu objetivo, eu vou encerrar a carreira do Lula em grande estilo. O senhor, claro, que causa uma enorme surpresa no país e obviamente, pessoas que surgem como o senhor e o Pablo Marçal. Qual é a sua diferença com o Pablo Marçal? Essa questão, que tem muita gente comparando ao Pablo Marçal. Acho que as pessoas comparam pelo fenômeno de redes, mas eu e ele somos água e óleo. Sim. Eu sou uma pessoa séria, eu tenho um projeto político sério e o Pablo Marçal ele é especializado em convencer as pessoas a adquirir alguma coisa que ele queira muito rápido. Eu falo para as pessoas que as coisas serão difíceis, não que as coisas serão fáceis. O Pablo Marçal, ele pilotava carro de Fórmula 1 melhor que o Ayrton Senna, ele lutou contra um tubarão e matou um tubarão. Ele inventa umas histórias, assim, que não tem nenhum sentido. Eu aviso para as pessoas, eu vou precisar fazer reformas muito difíceis econômicas e vai ser difícil por pelo menos um ano. Eu aviso as pessoas, olha, não será fácil destruir o crime organizado como eles estão vendendo. Eu aviso para as pessoas, olha, eu vou precisar desenvolver a região Nordeste, tá? E eu vou ter que destruir as oligarquias locais. Eu aviso para as pessoas que as reformas que nós faremos são reformas impopulares. Eu não estou aqui a fim de fazer amigo, eu estou a fim de resolver problema. E o problema dos políticos brasileiros... Uma boa escola para o senhor é o Milei, na Argentina? Exatamente porque o Milei, ele cometeu uma coisa que eu chamo de sincericídio. E o que é o sincericídio? Ele chegou para o eleitor argentino, que está acostumado com populismo... Só que sincericídio mata quem exerce. Não foi o caso do Milei, ele foi vitorioso. Sim. Sendo sincero, ele se tornou vitorioso. Exato. E você pega um táxi em Buenos Aires e as pessoas estão lá, especialmente no ano passado, no começo eu fui lá, o taxista sofrendo, mas ele falou, mas ele avisou, o louco avisou, que nós passaríamos por um período difícil por um tempo, mas depois ia melhorar. E agora está melhorando. Agora o turismo está chegando, a inflação está sempre numa rota de queda, as contas públicas resolvendo. Receberam investimentos bilionários para um data center ali. Está voltando a ter um surto de industrialização em alguns setores. Eu estou vendo aqui o Peter Thiel, que é o empresário de venture capital mais importante do mundo, se instalando, se mudando para Buenos Aires. O clima mudou. Então, qual é o recado que o Milei passou para a população? Não será fácil. E a população não é idiota. A aliança dele com o Trump... Talvez possa ser, o senhor sendo eleito, a mesma aliança que pode se estabelecer no Brasil? Eu estive na Casa Branca nesse ano. Não conversei com o Trump, no caso, mas eu conversei com pessoas do governo dele. Naturalmente, ele tem uma amizade com os Bolsonaro. E eles sabem o que eu penso. O que eu quero dos Estados Unidos é o seguinte. Eu quero que eles ajudem na questão das terras raras. O Brasil até a cadeia das terras raras aqui. Eu farei as reformas de competitividade e os Estados Unidos dependem das terras raras brasileiras para ter uma indústria do século XXI independente da China. Só que eu não vou querer ser só um explorador e um exportador de material simples. Eu quero assim, vocês vão fazer o jato F-35 que vai 0,5 tonelada de terra rara e essa 0,5 tonelada é brasileira? Eu quero fazer componentes do F-35 e eu quero o F-35 nosso. Eu quero que o Brasil seja uma das 5 maiores potências do mundo. É isso que eu falei para a turma deles e falei, também quero sua ajuda com a parte logística e técnica para destruir o crime organizado. E também quero que o Brasil ajude a destruir o crime organizado na América Latina inteira. Eu quero o Brasil sendo tratado como potência, não como caudatário. E eles sonham com isso.
Então dá para ter uma nova postura com eles. O Bolsonaro calcou muito a questão das riquezas brasileiras em cima do nióbio. Subiu a presidência e simplesmente passou 4 anos e acabou o nióbio. Não falou mais em nióbio. Exato. Porque o Bolsonaro carece de imaginação e de projeto. O Bolsonaro tinha chavões. Ah, eu vou acabar com a vagabundagem. Tá, mas o que tem para depois do chavão? Tipo Collor, né? Exato. Vou caçar marajá. Não caçou nenhum marajá. Que foi do Lula agora a picanha e a cerveja. É sempre um chavão jogado no ar e o chavão não vem com projeto. Problema nenhum com o chavão. O pessoal criou um slogan meio que de maneira independente, lá chama Prendeu, Matou, sobre trazer a política de El Salvador. Só que assim, é direito penal do inimigo, a gente tem todos os projetos de lei, livros publicados. Eu tenho 6 livros publicados nossos, chama Livro Amarelo, até por isso estamos de amarelo aqui. Não entregou pro Marçal vender os seus livros? Ele vai vender. Ele é um grande vendedor, né? É um grande vendedor, mas só vende porcaria, né? Se ele vê um produto bom, ele tira isso daqui. Então, é boa. Não sei. Mas eu acho que a comparação sua com o Milei, né, eu acho que para quem pensa uma nação, quem pensa um processo de desenvolvimento econômico para um país, como ele pensou na Argentina, e se o senhor pensa assim, eu acho que tem condições de, até usando o exemplo dele, de trazer isso para o Brasil e ter sucesso. Ele criou um instrumento muito simples, lá que foi a motosserra. O senhor vai ter o seu instrumento? Eu vou até anunciar em primeira mão, né? Porque aconteceu sem querer lá no Belém do Pará. Eu ia num programa de televisão, como eu vim aqui hoje, e antes eu estava numa favela gravando vídeos. E aí eu sujei meu tênis e tive que usar galocha. Eu estava de galocha no meio da favela em Belém do Pará. Aí, Renan, corre que você está atrasado, você tem 5 minutos para chegar na televisão. Lá ainda existe galocha, então? Fui de galocha para televisão, num programa de pé. E aí o apresentador, você está de galocha aqui? Eu falei, tô. E aí esse é o nosso time, porque a gente é o Brasil que vai tá atolado e eu vou tirar o Brasil do atoleiro. Então vamos de galocha. Então, eu não sabia dessa, muito boa. O senhor é o primeiro a saber, vai inclusive tema da nossa campanha. O termo que estamos vivendo agora, né, que é o enfrentamento, uma dualidade de ideologias entre lulistas e bolsonaristas. Eu já vi que o senhor pretende quebrar isso aí, até porque tem também muita gente migrando para o centro. Aqui o Eduardo Leite tentou fazer dessa prática um entendimento nacional, que fosse entendido nacional como um homem de centro e que poderia resolver as questões brasileiras. O centro até agora não vingou, nem em eleições passadas, nem agora. Como é que o senhor pretende resolver se de um lado, na direita, se considera o Flávio, do outro lado, à esquerda, se considera o Lula? Como é que o senhor vai se posicionar no meio dessas duas correntes? Primeiro, com uma leitura muito diferente dessa ideia do centro. Eu não acho que o Lula e o Bolsonaro no poder são tão diferentes entre si. Na verdade, as forças políticas do Brasil empurram todos eles para o centro. O Lula tem um governo de centro-esquerda e o Jair teve um governo de centro-direita, com os mesmos homens do centrão participando do governo deles, com políticas, inclusive em áreas econômicas. O centrão sempre foi o definidor. Exato. E se eu falar em área econômica, o governo do PT é um governo um pouco mais gastão, mas com algumas premissas que são similares ao do Bolsonaro, que também foi gastão, estourou o teto e tudo mais. Combate ao crime organizado. Veja só o que eu vou falar aqui que vai chocar. O governo do PT, por conta da pressão do Congresso, passou mais leis de combate ao crime do que o governo Bolsonaro. Passou no governo do PT. Então, quando eu olho direitinho, eu não acho que eles tão diferentes na execução. Porém, o eleitor é diferente. O eleitor que vota na direita é um eleitor que tem um sistema de valores mais compreensivo e, acima de tudo, é um eleitor que é ativo economicamente. O eleitor que vota na esquerda é um eleitor, em geral, inativo economicamente, que são as pessoas humildes que vivem de assistencialismo. Então, você tem uma diferença muito grande no eleitor, mas muito pequena na gestão. O que eu preciso ser? Eu preciso ser uma pessoa que, do ponto de vista da gestão e das propostas, eu seja radicalmente mais forte do que eles. Então, quando eu falo, os extremos, eu não acho que os extremos estão lá no centro. Eu que sou o radical. Mas não o radical que eu estou falando besteira. Eu estou radical que, as mudanças que a gente precisa fazer são muito profundas. A lei brasileira de execuções penais, a progressão de tem que acabar. Nós temos que mexer em toda a legislação nossa que compreende a questão fiscal, os gastos absurdos que o governo tem. Nós temos que olhar para o Pacto Federativo. Vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Vive quebrado aqui. Está sempre uma quebradeira, está sempre devendo para o governo federal. Dito isso, o Rio Grande do Sul é expropriado na parte de impostos pelo governo federal. Eu estava no Maranhão, o Maranhão manda uma merreca, 6 bilhões em arrecadação, recebe mais de 20 bilhões. Aqui manda, não sei se é 50 e poucos bilhões e recebe 13. É isso aí. É uma merreca. E aí fica tudo quebrado, fica endividado. Então,
nós precisamos endereçar isso. Eu juro, uma coisa que eu fiz, que pode soar maluco, eu fui lá no Maranhão falar isso para os maranhenses. Falei, ó, o dinheiro que está sendo roubado pelos políticos daqui, sequer é da população daqui. O dinheiro da população lá de São Paulo, da população do Rio, da população de Minas, da população do Rio Grande do Sul. O Pacto Federativo está roubando as pessoas. E eu estou falando isso de maneira clara, e sabe o que acontece quando você é claro? E radical, aqui estou botando entre aspas, as pessoas te ouvem, as pessoas concordam com você, porque você não está tratando o eleitor como um idiota. Eu fui no Nordeste, eu não tratei o eleitor como idiota. Eu falei vou mexer no Bolsa Família sim, porque eu acho injusto que uma pessoa esteja ralando aqui, numa cidade do interior do Ceará, enquanto outra está recebendo Bolsa Família. E sabe o que acontecia? As pessoas que trabalhavam naquela cidade do Ceará, você está certo, homem. Homem, você está certo, está falando verdade, não aguento mais trabalhar por 2. Eu falei, você não está por 2, você está falando por 5. Você é um guerreiro. Então, falar a real de maneira concreta quebra a polarização, porque o que eu falo tem verdade, tem intensidade, enquanto que os outros falam é só conversa mole. Provocar de novo agora o Flávio aqui. O Flávio avisou que em termos de reforma econômica, ele não vai precisar fazer uma nova reforma da Previdência, é mentira. Ele falou que não vai fazer desvinculação e nas desindexações, é mentira. Não dá para corrigir as contas públicas por causa disso. E é por isso que ninguém em mercado financeiro, ninguém que é economista sério, levou ele a sério. Porque ele está mentindo para as pessoas, ele vai precisar fazer isso se ele ganhar. Sorte que ele não vai ganhar. Mesma coisa o Lula, que não fala nada do assunto e vai ter que fazer isso numa conta pública no Brasil. Em 2027 estoura. O Brasil vai entrar num default e vai perder toda a credibilidade externa. A gente vai virar uma Argentina antes do Milei. Então eu estou avisando antes. E aí quando eu sou radical em avisar, quando eu falo eu vou fazer isso, as pessoas começam a ver verdade. E eu acho que precisa entregar a verdade. Ser radicalmente sincero pode até fazer perder voto, porque as pessoas não... Pô, mas esse cara tá falando algo que eu não concordo. Mas no mínimo a pessoa sabe que você não tratou ela como imbecil. Posso dar um último exemplo, que eu não quero me estender nisso? Pode, não. Votação da escala 6x1. Como é que votou o PT? Populista, né? Com o Brasil quebrando, não havendo mais emprego formal. Não, é isso aqui, ó, tô ajudando o trabalhador. É mentira, tô avisando pra você, trabalhador, você vai ter que trabalhar mais com isso. É mentira, você foi enganado. Não existe a hipótese de você trabalhar menos e ganhar mais num país que está quebrando. Dica 1. Como é que votou o Flávio Bolsonaro e... Quer dizer, Flávio não, mas o partido dele, o PL. A favor. Eles votaram junto com o PT a favor. Teve um PL agora que é o PL da misoginia, que é um PL de esquerda que busca criar guerra entre homem e mulher. O Flávio votou sim. PL de esquerda é boa. E falou assim, veja só, votei, tá? Mas isso era um truque da esquerda. Então, entendi, você vai ferrar todo mundo, mas em compensação você não se ferra eleitoralmente. Isso não é homem. Isso não é homem, isso é um frouxo. São frouxos. Estão sempre pautados pela esquerda. Eu não acredito nisso. Eu vou pra cima dos projetos, que é mesmo quando eu perca voto. Eu vou falar pro trabalhador, você foi enganado no fim desse caso 6x1. Não é assim que resolve o problema. Mas Renan, mas você tá errado. O eleitor não acerta sempre. Na verdade, o eleitor erra a maior parte do tempo. Senão não teria que bando de bandido em Brasília. Lembrando que Brasília eu vou ter que ganhar a eleição, eu vou ter que sentar para negociar com um monte de ladrão. Que a população votou. A população vai em 2026 reclamando da corrupção. Vou votar num ladrão. Vai votar em ladrão, vai votar. E eu vou ter que lidar com os ladrões que a população vai colocar lá. Vai ser um inferno. Mas a real é essa. A real é essa, que o povo erra e a minha diferença para os demais é, eu vou falar para o povo se o povo errou. Vou falar, tá errado e não vou seguir o que vocês falam, porque o líder lidera. Seguir pesquisa de opinião para ter uma opinião política não é coisa de líder, é coisa de malandro. Tem muita gente aí que, quando se colocou esse tema aí do Flávio Bolsonaro com a Michele Bolsonaro, parece que, por um lado, foi uma tragédia, no outro, parece que é algo que não deveria ter sido discutido, se bem que isso impacta diretamente no comportamento de um partido forte como é o PL no Brasil hoje. Como é que o senhor avalia essa condição desse enfrentamento? Como foi feito do Flávio e da Michele, que ela reagiu fortemente contra o enteado? Eu acho patético. Acho patético. Como é que um grupo político pode querer administrar um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, que nasceu para ser um dos 5 maiores países do mundo, com briga por, vamos botar aqui, por ego, feita em público. Veja, a opção lá que... Olha só... Você venceu a briga em casa? Briga em casa, sobre um assunto menor, porque a Michele era amiga, ela tinha uma amiga lá no Ceará, e ela viu que ela foi preterina na decisão pela amiga por uma decisão vinda do Flávio e da turma do PL local que resolveu... Ciro Gomes. Ora, que briga ridícula, que não justifica nada, que poderia ser resolvido, sei lá, num churrasco, num jantar em casa. Mas não, eles não fazem isso. Eles têm que tornar público, porque o ego de todos eles é gigantesco. O ego do Jair era gigante, da Michele é gigantesco, do Flávio é gigantesco. E aí o Brasil tem que ficar assistindo o Big Brother deles. Eu não aceito isso. Não, assim, resolve em casa e depois torne público a posição oficial. A direita está avançando agora na América Latina. Tivemos várias vitórias a partir do Milei.
O Paraguai está aí com o governo de direita crescendo sobremaneira. Agora fica uma questão. O senhor assume o Brasil e como é que faz esse país crescer? Como é que a gente gera emprego, renda, bota novas empresas aqui? Como é que traz esse povo empresarial para o Brasil? Vamos lá, vou falar o que eu vou fazer logo. Assim, ganhei a eleição, tá? Venci a eleição, segundo turno, Lula derrotado, vou fazer umas piadas com o Lula, gravar uns vídeos. Vou correr para Brasília, vou alugar uma área, vou montar o governo de transição já e convencer as lideranças partidárias com a legislatura atual a passar a PEC fiscal nossa, que já foi protocolada, para resolver a questão dos gastos do governo, para poder baixar juros e avisar uma trajetória de redução da alíquota de imposto. Paralelamente, já entrar com uma agenda de competitividade. A agenda de competitividade é ter uma legislação trabalhista, um regime trabalhista funcional e melhor para a contratação de pessoas, facilitar contratar e demitir pessoas, e ter um planejamento de longo prazo de investimentos em energia, infraestrutura de estradas e rodagens, contando com ferrovia e porto, para que as empresas possam se instalar no Brasil sabendo que, daqui 2 anos a conta de luz está mais baixa, daqui 3 anos eu vou conseguir escoar minha produção agrícola por essa ferrovia, daqui 4 anos tem esse portos prontos. Isso faz com que o investimento externo aconteça. E isso permite que a gente passe pelo efeito, veja só, que o Paraguai está tendo, de trazer um monte de empresa para cá. Eu farei isso. O Paraguai começou na foto simples, 10, 10, 10, impostos. Isso aí atraiu, tem segurança tributária no Paraná, no Paraguai. Tem segurança jurídica no Paraná. Nada temos hoje aqui, nem tributária, nem jurídica. Exatamente. E uma das coisas que nós precisamos fazer, que vai ser assim, um estilingue para dar um aumento da nossa capacidade de gerar emprego rápido, foi o novo licenciamento ambiental que passou. Ele vai transformar o Brasil, ou ele pode transformar o Brasil, num canteiro de obras. Por que não transformou agora com o Lula? Ele está válido desde 4 de fevereiro, o novo licenciamento ambiental. Porque o PT, ele é a favor do ICMBio, IBAMA e todos esses órgãos governamentais sabotarem o licenciamento ambiental e impedir a continuidade das obras. Você viu o que aconteceu na Cargill, lá em Santarém, no Pará, a Ferrogrão? Aqui mesmo, estão tentando instalar um data center em Eldorado. E não, o índio não quer deixar. Ô, índio! Ô, índio, pelo amor de Deus! A CMPC é o caso mais grave. O investimento de 27 bilhões aí, nós temos ele parado por decisão de um procurador da República. Então, isso é insegurança jurídica. Isso faz com que o dinheiro não chegue. Eu vou brecar, na verdade, a ação desses caras. Todos esses órgãos, e nós temos que gerar segurança jurídica para que uma legislação maravilhosa, que é o licenciamento ambiental, passe. Passou, as obras vão vir, o dinheiro vai entrar. Para entrar o dinheiro, aí entra a reforma fiscal, eu tenho que diminuir gasto do governo, porque os juros caem, com os juros mais baixos todo mundo vai botar grana. E esquece, essa bagaça, esse país vai começar a crescer 5%, 6% recorrentemente ao ano, e aí segura que a gente vira potência. Nós temos aí o presidente da empresa que veio te receber aí, Renan. Que honra. Não. Depois espero que eu não fale besteira, hein, senhor presidente. E agora eu quero lhe franquear aí para o senhor se dirigir aos gaúchos. Primeiro, por que o lenço amarelo? O senhor não optou nem para o Maragato, nem para o Chimango? Sim, é o lenço do projeto da missão, é o lenço dourado. E o nosso projeto ele tem a ver com isso. É o dourado. É o dourado. E, novamente, envolve a quebra dos... É o dourado querendo construir um Eldorado. Exatamente. E, inclusive, eu passei na cidade de Eldorado para brincar que eu só falo e já gravei um vídeo lá que eu soltei faz meia hora. E é sobre isso. O futuro é glorioso. O nosso slogan da nossa campanha... Não é bonito o lenço amarelo. Exato. E está ainda com o padrão da cobra, que é um padrão bem tradicional daqui. O que eu digo para as pessoas é, o futuro é glorioso e você tem que ser otimista para o Brasil. O problema do Brasil não é um problema de recursos naturais e tampouco de que a população não gosta de trabalhar. Isso é mentira. O problema do Brasil é um problema de liderança. Toda liderança ruim inspira, com seus vícios, as pessoas a fazerem um comportamento ruim, a terem um comportamento ruim. Se a nossa elite é um lixo, a nossa população se torna, por consequência, um lixo. Nós temos a pior elite de todas as nações importantes do mundo. Nós temos que ter uma elite com senso de elite. E que aí, dentro do exemplo de cima, ela deu o exemplo para baixo. Eu não vou poder cobrar das pessoas que numa favela jogam lixo no chão, que picham muro e que destroem as ruas, infelizmente, porque é um comportamento quase animalesco que boa parte da população tem, se o topo está participando do escândalo do Banco Master. Eu não vou poder cobrar. Eu preciso me tornar, com o meu partido, com o grupo político que eu criei, uma elite que inspire. E aí eu vou exigir de todo mundo, de maneira muito clara, um comportamento sério. Isso já aconteceu na história humana? Já. A Singapura, através da liderança do Lee Kuan Yew, que é quem inspirou o rapaz de El Salvador, ele pegou uma cidade-estado, vamos colocar assim, uma região favelizada, sem saneamento básico, humilhada antes pelos japoneses e transformou nos melhores lugares do mundo, melhor do que o Japão para se viver. Como? Inspirando do topo para a base. Primeiro você cria
a ordem, depois a ordem vira hábito e depois o hábito vira cultura. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos desfaverizar a mente do Brasil com esse tipo de comportamento e eu preciso, como líder, inspirar as pessoas. E é isso que eu pretendo fazer. Minha vida vai ser um sacerdócio, sim, como a vida dos nossos principais lideranças. Onde o senhor sente que tem mais apoio no Brasil? Para a sua candidatura? Setores, o setor empresarial. O empresarial agora entendeu que os nossos projetos são melhores, porque eles me deram espaço. Mas quem me permitiu ser ouvido, eu preciso agradecer, foram os jovens. Os jovens entenderam o nosso projeto e me deram o tamanho necessário para que a imprensa me ouvisse mais, para que o empresariado me ouvisse mais. E aí, quando me ouvem, desculpa, assim, os demais pré-candidatos, eu sou superior. Eu sou superior não porque eu nasci superior a nada, eu vim de baixo, vim de classe média. É porque eu estudo muito mais e eu tenho coragem de falar as coisas. E isso faz com que o resultado apareça no final. Perfeito, olha, parabéns aí, uma bela postura aí. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pouco conhece do Renan Santos, por razões óbvias, né? E o senhor despontou para o Brasil, despertou inclusive a nossa atenção aqui em trazê-lo. Tanto é que, quando a Renan Santos está vindo, vamos ficha 1 aí, né, Alexandre? Para ter ele aqui na Rede Pampa, no Pampa Debate. Aqui nós temos 18 emissoras de rádio, nós temos a TV com seus 4 canais geradores e 107 retransmissoras, nós temos o jornal, temos as redes sociais, então aqui é uma causa que pode ajudar que é o senhor tramitar com a sua causa aí até chegar à presidência. Então, sucesso nessa caminhada aí. É difícil, é espinhosa, mas é um caminho que, pelas suas ideias, está aberto aí. Pois é, então é uma peleja, para falar em termos bem gauchescos, é uma peleja na ponta da faca contra os demais. O senhor está bem informado no Rio Grande do Sul, hein? Pô, conheço muito, gosto da história daqui, né? Vocês garantiram parte do nosso território enfrentando os malditos castelhanos aqui. E eu digo, né, nós temos que ter virtude, porque povo sem virtude se torna escravo e nós não somos uma nação de escravos. Que esse espírito originário do Rio Grande do Sul inspire o restante do Brasil. O senhor, por tradição familiar, é São Paulino, lá em São Paulo? Infelizmente. Mas é interessante, porque a maioria dos italianos são palmeirenses, né? Sim, é que eu sou da metade portuguesa da família, né, que é São Paulo. Bom, tá certo. Gostou do vídeo? Deixe o gostei, se inscreva e até a próxima.